Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da Rússia. O maior país do mundo em extensão territorial volta a assumir protagonismo no mundo. A antiga União Soviética desmoronou no começo da década de 1990 e o que sobrou, o núcleo principal, a Rússia, sofreu um choque capitalista. Privatizações de empresas estatais, abertura de mercado para capital estrangeiro, formação de oligarquias acusadas de corrupção e outros crimes, todas herdeiras da burocracia soviética. As mudanças vertiginosas, aliadas à condução cambaleante do país por Boris Yeltsin, primeiro presidente eleito, produziram anos difíceis. A concentração de renda aumentou, a expectativa de vida diminuiu. Em 1999, Yeltsin renunciou e o vice-presidente Vladimir Putin assumiu o poder. Putin, ex-chefe da KGB, o serviço secreto soviético, mostrou pulso firme, concentrou poderes, dominou o parlamento, reprimiu manifestações da sociedade civil e movimentos separatistas na região rebelde da Chechênia. Mas a economia cresceu a mais de 7% durante 9 anos seguidos e as condições de vida no país, assim, voltaram a melhorar. Em 2014, a Rússia se envolveu em novo momento de tensão internacional. Retomou o território da Crimeia, cedido à Ucrânia em meados do século XX, como resposta à derrubada do governo ucraniano por forças aliadas à União Europeia e aos Estados Unidos. O Ocidente retaliou com sanções internacionais e a economia russa entrou em recessão. A retomada econômica só veio a partir de 2017. Putin ainda recuperou presença internacional e mostrou força ao apoiar o governo de Bashar al-Assad e ajudar a derrotar o Estado Islâmico na Síria. Nos últimos anos, a Rússia modernizou seu aparato militar e aumentou a sua capacidade geoestratégica. Putin segue no poder depois de 22 anos no comando da mãe Rússia. E vamos falar um pouco mais deste assunto, vamos conversar online com Daniel Falcão, advogado, cientista social e doutor em Direito do Estado, e também com Paulo Afonso Carvalho, professor de Ciência Política e doutor em Economia. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Paulo. Você estudou na Rússia, em Moscou. Que época foi exatamente? O que você pôde perceber da alma russa? Qual a diferença daquele país que ficou lá atrás, da antiga União Soviética, para a Rússia, de 1991 para frente? Muito bem, uma boa pergunta. Eu morei na União Soviética e morei na Rússia, né? Eu estudei em dois países diferentes, com a mesma capital. Essa é uma brincadeira que eu faço sempre, porque a primeira vez que cheguei na União Soviética foi em 1977. Então, União Soviética, capital Moscou, não é? Eles achavam que tinha um socialismo desenvolvido, com a Constituição de 78, me parece. E estudei agronomia em uma universidade que se chama Universidade da Amizade dos Povos Patrício Lumumba, se chamava assim à época. As diferenças são enormes, porque um tinha como base a propriedade, né? Tudo passa pela propriedade, que a propriedade era estatal, agora não, a propriedade pode ser tanto do Estado, mas pode ser também privada, né? E uma grande parte de alguns setores é totalmente privada, ou quase totalmente privada. Então, eu acho que esse é o fundamento, não é? Enfim, Moscou mudou muito, a União Soviética, depois que ruiu, passou por uma fase terrível, né, como todos sabem, de 91 a 98, né, com queda, essa mudança jogou 30% da população na pobreza ou mais, não é? Até um dia desse o Putin estava dizendo, ele disse, olha, como elite, né, já da época, como nós jogamos ele na pobreza e é nossa obrigação tirá-lo de lá. Né? Claro que não tá sendo perfeito nisso, mas eu acho que a nova Rússia está indo bem. Daniel, eu queria a sua avaliação sobre o mesmo tema. O que há de diferente entre aquele país que ficou e o país de hoje, quase 30 anos depois? Aliás, 30 anos depois, né? São exatamente 3 décadas, 1991, 2021. Houve uma mudança enorme, né? Porque nós tínhamos um modelo inspirado
nas ideias de Marx e Lenin, principalmente, né, que evoluiu de certa forma, e esse modelo foi jogado para fora e tentou-se fazer um modelo de democracia liberal à moda da Europa Ocidental ou mesmo dos Estados Unidos. Foi feita uma nova Constituição na Rússia, em 1993, né? E se você ler a Constituição da Rússia de 93, parece que você está num país moderno, com todos os direitos fundamentais previstos nas constituições da época, né? A Constituição brasileira é mais ou menos da mesma época, de 5 anos anterior. Então, parece que você está indo para um país moderno que está saindo de um regime autoritário para uma democracia liberal à moda europeia ocidental ou mesmo americana. E nós vimos na prática que não é isso que aconteceu, né? Continuou sendo um país autoritário, mas com uma roupagem de democracia. Há eleições para presidente da Rússia, é um regime de semipresidencialismo com uma mistura de parlamentarismo, né? Nós temos o primeiro-ministro, mas desde que Yeltsin renuncia e Putin assume o poder, no último dia de 99, na virada de 99 para 2000, o Putin domina completamente o cenário político, né? Ele só deixou de ser presidente porque a Constituição da Rússia permitia uma reeleição, não permitia a segunda reeleição seguida. Ele vira primeiro-ministro Medvedev, Medvedev deixa a presidência, não se candidata à reeleição para Putin ser candidato de novo. Então ele está no seu 4º mandato de presidente, sendo que entre o segundo e o terceiro ele foi primeiro-ministro, e a Constituição da Rússia foi alterada para que não houvesse mais limite de reeleições. Então ele pode ser candidato na próxima eleição presidencial da Rússia. Então, houve uma roupagem de democracia liberal, mas não foi isso que aconteceu, não só na parte política, como também na parte econômica. Nós vimos pouquíssimas pessoas dominando toda a economia da Rússia, e isso se reflete principalmente no que a Rússia hoje tem de mais importante, que é, por exemplo, a questão do petróleo e do gás natural, no qual pouquíssimas pessoas dominam essas empresas que exploram esses minerais russos e, ao mesmo tempo, vemos a perseguição de opositores, a perseguição da imprensa que consegue ainda ser livre nesse novo regime que começou lá em 91 com a dissolução da União Soviética. Paulo, essa questão do autoritarismo, não há dúvida alguma, acho que pouquíssimos duvidariam disso. O regime soviético era autoritário, o regime atual é classificado como autoritário, mas o Império Russo, o regime dos czares, já era um regime autoritário até sanguinário. O autoritarismo é uma característica russa? A Ásia é assim. Os russos tiveram sob o domínio dos tataros-mongóis durante mais de um século. As instituições ficaram. Ela é, ao mesmo tempo, uma Rússia de Dostoiévski, uma Rússia ocidental, com a literatura sob inicialmente grande influência francesa e depois isso se inverteu. Como é um país asiático também, não só geograficamente. Se chegar nos Urais, tem uma placa, aqui Ocidente, aqui Oriente. Mas as instituições são assim, né? Elas são também asiáticas. Então, eu acho que tem a ver, e é assim que eles se dão bem. Então, eu não vejo, né, por que tentar imitar esse tipo de democracia, de falso liberalismo, né, como pseudo-democracias, que, na realidade, você vai para os Estados Unidos, são grupos também financeiros, grupos do complexo industrial militar e que mandam alguns grupos de lobbies e etc. Então, eu não vejo que isso seja problema para o país desenvolver. Não é? Eu discordo de que existe uma perseguição a jornalistas que não concordam com o regime. Não é? Pelo contrário, a Russian Today está sendo perseguida nos Estados Unidos, na Europa, né? Acabaram de bloquear a participação da Russian Today na Alemanha, enquanto que a rede a principal da Alemanha funciona normalmente na Rússia, né? Mas é um autoritarismo, eu acho que sem dúvida que é a característica asiática. Mas eu antes da pandemia eu passava todo ano 3 meses lá, e é um lugar onde todo mundo se sente bem. Ele tem mais de 60%, mesmo com os problemas, mesmo com o boicote dos países e as sanções dos países ocidentais, eles conseguem sobreviver melhor do que nós aqui. Daniel, o Putin se mantém no poder desde 1999, foi presidente, foi vice-presidente, primeiro-ministro, presidente, presidente de novo, terceiro mandato, enfim, qual é o segredo? Ele não dispõe dos instrumentos que dispunham Stalin, Khrushchev e etc., Brezhnev, e, no entanto, ele se mantém no poder. Qual é o segredo dele?
o segredo de alguns líderes que têm feito ultimamente, o uso dos modelos democráticos e de instrumentos previstos constitucionalmente para se manter no poder e dar a aparência de que está tudo bem. E nós sabemos que não está tudo bem, né? Uma das características de um regime democrático, ao menos no modelo no qual nós vivemos e que a maioria dos países ocidentais vivem, é no sentido de que tem que haver espaço para a oposição e tem que haver possibilidade da oposição vencer. Nós tivemos já modelos na América Latina que pareciam democráticos e não eram democráticos porque a oposição não tinha real possibilidade de vencer. Um exemplo disso era o México até pouco tempo atrás, né? Não era uma ditadura, mas a oposição não tinha chance de vencer, sempre vencia o mesmo partido. O que tem acontecido na Rússia, desde o fim da União Soviética, até na União Soviética era um modelo de partido único, depois abriu-se a possibilidade de novos partidos, o Partido Comunista ainda existe, com uma nova roupagem, por exemplo, mas o fato é que a oposição não tem grandes chances de vencer as eleições presidenciais russas. Então, enquanto isso não acontecer, alguma nova modelagem constitucional para que possa haver reais possibilidades de eleição dentro da Rússia, o Putin, ou quem ele quiser que vença, vai vencer as eleições. Bem lembrado pelo professor Paulo, existem as sanções não são relacionadas às questões internas da Rússia, no sentido de tem democracia ou não tem democracia. São questões do direito internacional, das relações internacionais, que fazem com que a Europa e os Estados Unidos imponham sanções na Rússia, e isso normalmente faz com que o regime se fortaleça internamente, que, na minha opinião, é o que tem acontecido. Paulo, Daniel remeteu a nossa conversa para o plano internacional, até interessante, porque me permite deixar agora uma pergunta para você responder no segundo bloco. Afinal, o projeto da Rússia de retomar protagonismo de fato, importância no mundo, tem futuro? A resposta a gente vai ver já já, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras já volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da volta da Rússia à condição de protagonista no mundo. Os nossos convidados são Paulo Afonso Carvalho, professor de Ciência Política e doutor em Economia, e Daniel Falcão, advogado, cientista social e doutor em Direito do Estado. Paulo, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, o projeto russo, o projeto de Putin, de retomar protagonismo de fato, de ter a mesma importância geopolítica que teve a antiga União Soviética, é factível, é real? É factível, é real, e nada em uma determinada parte do planeta ocorre sem a participação desse país. Ela está voltando como grande jogador internacional que sempre foi. Está restabelecendo. É muito difícil você mudar um Titanic como esse, o maior país do mundo, não é? Como foi a proposta dos liberais aqui da Universidade de Chicago, da Escola Econômica de Londres, o Jeffrey Sachs de Nova York, chega lá com um pacotinho, com uma receita pronta para transformar uma sociedade que tinha aquelas características para uma economia de mercado no modelo isso foi um fracasso, não é? Foi um fracasso, e o Putin está restabelecendo a nova Rússia, colocando ela na posição que ela sempre esteve, e a prova disso é a participação na Síria, a prova disso é a consulta popular que foi feita na Crimeia, e a maioria, quase 100% da população decidiu que queria ficar com a Rússia e não com a Ucrânia, que, aliás, nunca foi da Ucrânia aquilo. Aquilo é uma conquista de Catarina II. Então, eu acho que a Rússia vai bem, não é? Apesar dos problemas, o Putin ele colocou isso, falou, o maior problema nosso é melhorar a renda da população, não é? Agora, eu acho que no plano internacional ela vai bem, não é? Daniel, a Rússia, do ponto de vista militar, do ponto de vista nuclear, não há dúvida nenhuma, tem capacidade de enfrentamento em relação aos Estados Unidos. Do ponto de vista de armamentos convencionais, talvez não tenha o mesmo poderio, mas, de qualquer maneira, tem um poderio forte. Então, do ponto de vista militar, a gente pode considerar que ela tem, de fato, uma importância real no mundo. Mas, do ponto de vista econômico, isso não é bem assim, é um calcanhar de Aquiles. Somando-se as duas coisas, o protagonismo russo é factível, como eu perguntei ao professor Paulo?
praticamente qualquer partida de xadrez da geopolítica mundial tem que ser colocado o ator Rússia no meio, né? O poderio territorial, energético, nuclear, militar, isso só por si só já é suficiente para sempre se levar em consideração qual é a posição da Rússia, né? Bem lembrado pelo professor Paulo, a questão da Síria. Posso também lembrar a questão da Venezuela, que a Rússia já está se metendo aqui também, aqui perto de nós, coisa que a Rússia nunca conseguiu, a não ser na questão cubana, né? Agora, ao mesmo tempo, né, a Europa tem uma questão a ver com isso, né? Porque a Europa depende absurdamente do gás natural da Rússia, né, principalmente a Alemanha, e a Rússia sabe muito bem disso e sabe utilizar muito bem isso, né? Essa é uma questão importante a ser colocada. E nós temos que lembrar também a questão da Rússia com a China, né? Que são países que se bicam, que se estranham, mas nesse novo mudança do eixo o geopolítico mundial, que era um eixo do Atlântico que está indo para o Pacífico há algum tempo, principalmente entre Estados Unidos e China, a Rússia terá um papel decisivo em como ela vai se posicionar a respeito disso. Lembrando que a China e a Rússia têm uma fronteira enorme também, já se bicaram, já tiveram problemas entre si, mas pode ser que elas se alinhem nesse sentido com alguma questão com os Estados Unidos, né? E lembrando que recentemente está se falando muito de Taiwan, e já é um estranhamento maior Estados Unidos e China, e aí saber qual vai ser o papel da Rússia nessa questão, por exemplo. Professor Paulo, o Daniel lembrou a proximidade da China e da Rússia nos dias de hoje. Afinal, essa aliança China-Rússia, na sua avaliação, é duradoura? Eu acho que sim, eu acho que é duradoura. Nunca estiveram tão afinados como agora, nunca, né? Eles vão indo muito bem, um gasoduto imenso leva gás para a China, é um grande parceiro comercial e é um parceiro também militar. Eles acabaram de passar ali no Mar do Japão, entre duas ilhas, navios de guerra russos e chineses, né? E isso é um sinal importante. No Conselho de Segurança eles estão sempre alinhados e, enfim, eu acho que tem sim, tem futuro esses dois países asiáticos, né? No caso da Rússia, euroasiático. E é impossível não considerá-los em qualquer cenário internacional. Daniel, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, assumiu falando duro, falando grosso com a Rússia. Chegou a chamar o presidente Putin de assassino. O Putin respondeu com alguma fleuma, mas de qualquer maneira de uma forma contundente. Afinal, as coisas estão piorando ou isso é jogo de cena? A relação sempre foi essa, né? É uma relação difícil desde que a Segunda Guerra acabou, né? Em que houve a bipolarização entre a União Soviética e os Estados Unidos, a relação sempre foi difícil. Um ameaçando o outro, teve a questão dos mísseis em Cuba, outras questões, os Estados Unidos colocando mísseis na Turquia, lá no Mar Negro, pertinho da Rússia. Então, essa relação nunca foi boa e provavelmente acho que nunca será boa, né? Estava me lembrando, enquanto o professor Paulo falava da questão da China, lembrava também que existe uma questão importante ainda não totalmente resolvida entre Japão e Rússia, né? O Japão ocupa ilhas que a Rússia diz que são delas. Essa questão está em aberto, em tese, desde o começo do século XX, na guerra russo-japonesa. E o Japão é um grande aliado dos Estados Unidos. Então, essa questão do Pacífico, envolvendo China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos, é uma questão aberta que não tem nenhuma perspectiva de resolução a curto e médio prazo. Professor Paulo, e a relação russa-europeia? A Europa precisa muito do gás russo, mas morre de medo dos russos. Eles têm motivos para isso? Não, não tem motivos. Não tem motivos. A Rússia é uma parceira, é uma parceira confiável. O gasoduto número 2 tem um que vai pela Turquia, o segundo que vai pelo Mar Báltico já foi aberto, já foi inaugurado, está fornecendo 30% da economia alemã é movida com gás russo. O Trump fez de tudo para que esse gasoduto não se concretizasse. Mas não adianta, isso é interesse da Alemanha, o gás é barato, né? Vai trazer o gás importado dos Estados Unidos, não faz o menor sentido. E, enfim, eu acho que é isso, tem futuro e esses problemas vão se resolvendo na medida em que
a União Europeia aprenda a respeitar a Rússia e reconhecê-lo como a nova Rússia no cenário internacional como ela é. Daniel, afinal, há confiabilidade naquela afirmação de que os russos, de fato, se intrometeram nas eleições dos Estados Unidos em 2016? Isso está sendo apurado, né? E as investigações estão demonstrando que houve essa interferência. Uma coisa é espionagem, é saber o que o outro governo está planejando, o que o Estado americano, o que a Alemanha está planejando. Outra coisa é você interferir ao ponto de fazer com que as pessoas sejam influenciadas por fake news e acabem votando em A ou B. Isso já existia antigamente, né? Os países mais poderosos fazem isso, por exemplo, faziam isso com televisões, com jornais. Agora isso foi desenvolvido de uma forma muito mais fácil, mais barata e, ao mesmo tempo, mais impactante, que é por meio de troca de mensagens, por meio de aplicativos, né, e redes sociais. Então, as pessoas se espantaram que métodos de influência que sempre existiram nas eleições agora são muito mais ágeis, né? Isso faz parte do jogo e a surpresa é que se meteram na eleição do país em tese mais poderoso do mundo e eles se espantaram que o que eles já fizeram no passado, agora eles estão sofrendo e vão tentar se mexer de alguma forma. Daniel, o governo Putin é tão sólido quanto parece hoje ou pode ser ameaçado pelos movimentos eventuais da oposição ou até pela globalização cada vez maior que a internet permite? Sólido ele é, né? Ele está há 22 anos no poder, praticamente 22 anos no poder e parece, tudo indica, que tem grandes chances de vencer as próximas eleições, né? Então, sólido ele é. Agora, a dúvida que nós temos aqui, né, é se a oposição é sólida o suficiente para conseguir ter força real de ganhar a eleição. A crítica que eu tenho trazido aqui é o que chega a nós aqui, que estudamos a questão, é que a oposição não tem essa real força. Ela existe, ela faz barulho, mas ela não tem reais condições de ganhar as eleições. Muito por causa de alterações na legislação, alterações na Constituição e pela força enorme que o presidente tem dentro da sociedade. Então, ele tem grande popularidade, isso é absolutamente reconhecido. Agora, a questão é, a oposição consegue respirar de forma livre e tranquila ou só de forma sufocada? Essa é a grande questão do que seria o Estado russo hoje, né? Sobre a questão dos homossexuais, eu há uns 2 anos estive nesse mesmo programa da TV Justiça falando sobre essa questão. E o que foi trazido nesse programa, né, eu debati com outro professor, não me lembro agora o nome dele, era de que existem esses campos, uma espécie de campo de concentração de homossexuais na região da Chechênia, né? Então, é o que é trazido a nós. Né? Se isso realmente existe, e na minha opinião existe, isso deveria ser combatido, está absolutamente fora do pacto civilizatório do qual nós vivemos, né? Agora, claro que há interesse de parte do Ocidente em prejudicar a imagem do Putin, isso não há nenhuma dúvida, ele é considerado inimigo do Ocidente. Isso não pode nos cegar no sentido de que possa haver ou não perseguições à oposição e a minorias étnicas e de orientação sexual, por exemplo, dentro da Federação Russa. E que tudo indica, isso acontece. Mas também nós não temos que ter esse filtro no sentido de que, sim, há o interesse de parte do Ocidente em fazer com que o Putin saia do poder e que a Rússia seja governada de forma diferente, né? Lembremos, a Europa tem medo da Rússia, a China tem medo da Rússia, os Estados Unidos têm medo da Rússia, a Rússia é um país enorme, de potencial econômico enorme, potencial geopolítico, como já discutimos, enorme, então todo mundo tem medo dela. Também cabe à Rússia a mostrar que ela não é esse urso malvado que nós temos essa imagem. Sempre tivemos, muito ajudado pelo cinema americano e por nós estarmos na órbita, principalmente dos Estados Unidos. E o Putin, em alguns lados, ajuda, como bem destacou o professor Paulo, na parte energética, e em outros lados ele prefere que seja mantido esse papel de urso malvado para que as pessoas tenham medo dela e ele chegue com mais cartas nesse jogo da geopolítica. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Paulo Afonso Carvalho, professor de Ciência Política e doutor em Economia, e também de Daniel Falcão, advogado, cientista social e doutor em Direito do Estado. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora.
Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.